E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro civil Igor Neuberger. Vamos então para a segunda parte do cálculo das vigas parede, que basicamente se trata da verificação da biela de compressão. Verificação da biela de compressão. O que é isso, certo? A gente já viu nos vídeos anteriores que, devido à altura das vigas parede, as tensões elas não se concentram de uma maneira uniforme internamente na viga parede, de modo que tende-se a formar uma resultante de compressão que se direciona para os apoios, certo? Então, nessa viga parede aqui biapoiada, eu tenho o meu máximo momento positivo aqui no meio, em que eu tenho toda a minha área de aço sendo tracionada aqui embaixo, e eu tenho essa força FC, que é a força da minha biela de compressão, tá bom? Então, vamos começar o desenvolvimento aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o equilíbrio de forças internas, certo? Como que a gente faz isso? Basicamente, a partir desse pontinho vermelho aqui, ó, que eu coloquei aqui, e a gente considerando aqui a simetria do nosso modelo, pegando só a primeira parte, pegando só esse pedaço aqui pelo método das seções, a gente tem que fazer o resultante de momento, certo? O equilíbrio de forças é a palavra que me fugiu. Então, a partir desse pontinho vermelho, nós vamos fazer o equilíbrio de força. Então, o somatório de momentos tem que ser igual a zero, tá bom? Pelo equilíbrio de forças. O que nós temos aqui, ó? Nós temos essa força RSD aqui, certo? Essa força RSD. Nós temos a força FC. Só que a força FC, ela está saindo do próprio ponto que eu estou fazendo o equilíbrio. Como o momento é a força vezes a distância, essa força FC que sai aqui desse ponto, ela não tem distância nenhuma. Então, ela não vai entrar no meu cálculo. E além disso, eu tenho essa minha força RD aqui, que é o quê? É a minha reação de apoio. Se eu tenho uma carga PD aqui em cima, certo? Uniformemente distribuída, eu sei que o RD, então, que é a reação de apoio, vai ser igual RD vai ser igual a PD vezes L dividido por 2, sendo L o comprimento da minha viga parede. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda essa carga externa aqui, estou transformando ela numa pontual, que é PD vezes L, e agora eu estou dividindo por 2, porque cada apoio vai absorver 50% dessa carga, certo? Então, PD vezes L sobre 2 é a nossa RD. Voltando para o somatório de momentos igual a zero, o que eu terei aqui? Ó? Somatório de momentos vai ser igual RSD, que é a nossa força de tração, que multiplica Z, a gente já viu no vídeo anterior como calcular o Z, é um momento que está indo para o sentido anti-horário, certo? Ele está girando assim. Então, ela é positiva mesmo. Então, menos RD, que é a nossa força, vezes L sobre 4. Aqui, ó. L sobre 4. Que tende a girar no sentido horário. Então, ela é negativa. Menos RD, que multiplica L sobre 4, tem que ser igual a zero. Basicamente, eu só tenho esses esforços, certo? De modo que aqui, o que vai me sobrar? O FC, né? O FC, como eu falei, ele é nulo. Ele não tem distância para eu multiplicar. Então, eu terei só isso aqui. Passando para o outro lado, eu posso calcular aqui o meu RSD vai ser igual a RD vezes L dividido por 4Z, certo? Agora, no próximo passo, eu posso substituir o seguinte.
RSD é a nossa resultante aqui do aço, certo? Que está aqui embaixo, certo? Então, o que é o meu RSD? Meu RSD não é nada mais do que a área de aço vezes o FYD, que é a tensão de escoamento do aço. Se eu fazer a substituição, a área de aço vezes FYD vai ser igual a RD vezes L sobre 4Z. Isolando a área de aço, eu vou ter o seguinte, que a área de aço é igual a RD vezes L sobre 4Z vezes o FYD. Se eu pegar isso aqui, ó, o RD vezes L dividido por 4, e sabendo que o RD vale PD vezes L sobre 2, eu vou fazer assim, ó. RD, só reescrevendo, é igual a PD vezes L sobre 2. Substituindo isso aqui, ó, eu vou ter que a área de aço é igual a PD, que é a nossa carga uniformemente distribuída, vezes L de novo, que é esse L que está aqui, ó. Então, L vezes L, L ao quadrado, sobre... Aqui eu tenho 2, vezes 4 é 8, que vai multiplicar, que eu vou colocar assim, Z vezes FYD. Vocês podem já ter percebido que isso aqui é exatamente a nossa fórmula do momento fletor para vigas biapoiadas, que é o QL ao quadrado sobre 8, certo? Então, assim, nós chegamos na fórmula da área de aço, que é igual ao nosso momento de cálculo, dividido por Z vezes FYD. Isso aqui é o momento de cálculo que, para vigas biapoiadas, né, ele vale QL ao quadrado sobre 8. Então, com isso, a gente chega na área de aço, que nós vimos já no vídeo anterior, certo? É esta fórmula aqui. Só coloquei aqui justamente para que vocês conseguissem saber de onde vem essa fórmula. A partir daí, a gente pode voltar aqui e calcular o seguinte. Esse ângulo θ aqui, ele vai ser de interesse para a gente. Eu vou dar uma limpada na imagem. Esse ângulo θ, ele vai ser de interesse. Como que eu calculo θ? Se a gente observar aqui, ó, isso aqui vai formar um triângulo retângulo bem aqui, ó. E eu sei que a tangente de um ângulo, tangente de θ, vale cateto oposto, que é o quê? É justamente essa medida aqui, ó, que vale Z, que está aqui atrás, ó, vale Z. E isso aqui é dividido por cateto adjacente, que vale L sobre 4. Só escrevendo isso aqui de um jeito mais bonitinho, tangente de θ vale 4Z sobre L. Então, essa daqui também é uma fórmula para a gente guardar. Por quê? A partir da tangente de θ, a gente calcula o θ com a arquitangente, certo? Então, o θ, vou colocar aqui, é igual o arco da tangente de 4Z sobre L. Vou colocar aqui entre parênteses só para não dar bagunça. Esse aqui é o valor do meu θ. Ele vai ser muito importante para a gente no decorrer dos cálculos, certo? Além disso, o que mais que a gente consegue tirar daqui?
calculamos a tangente, calculamos a área de aço. A gente consegue calcular o que vale o FC. Deixa eu limpar essa imagem aqui de novo. Veja. A partir deste nó, se a gente fizer o somatório de forças verticais aqui, olha o que a gente obtém. Ó. Vou até trazer essa imagem mais para um lugar mais limpo. Trazer essa imagem para cá. A partir do somatório de forças verticais neste nó aqui, nós temos que o somatório de forças verticais tem que ser igual a zero. Eu terei RD positivo menos FC, que ele está sem o ângulo θ. Ó. Olha aqui, ó. Aqui seria o eixo Y, né? E aqui é meu eixo X. Ele está com o eixo X, então se fosse aqui, se eu quisesse horizontal, seria cosseno. Como ele está sem o ângulo no eixo Y, é seno, certo? Se o meu ângulo tivesse aqui, ó, seria cosseno, mas não, ele está com o eixo X. Então, seno de θ menos FC vezes seno de θ tem que ser igual a zero. Isolando FC, menos FC vai ser igual a menos RD, que divide seno de θ. Multiplicando tudo por menos 1, certo? Eu chego que FC vale RD sobre seno de θ. Pronto, já sei qual é a minha força ali na biela de compressão inclinada. Eu sei duas coisas muito importantes já. Olhando essa figura aqui vai ficar melhor para a gente observar. Veja, eu sei qual que é a minha força que age diretamente na vertical, que é o RD, que para a viga biapoiada ela vai valer QL sobre 2. Se fosse uma viga contínua, é simplesmente a reação de apoio, pode ser obtida no F2. Eu sei qual é a carga que está agindo diretamente na vertical. E eu sei qual é a carga que está agindo na biela de compressão. Eu sei qual é o meu FC. A gente tem que fazer duas coisas, basicamente, para garantir que a nossa biela de compressão não quebre. São duas coisas só. Que é o seguinte. A gente tem que garantir que... Deixa eu travar essa imagem. Já não dá mais por causa desse FCDR ali. Deixa eu tirar esse daqui. A gente tem que garantir que a tensão aqui no apoio, ó, bem aqui nesse ponto, não ultrapasse um certo limite, que limite é esse? É a nossa, em geral, é o limite do concreto, certo? Como ela está sendo comprimida, eu tenho que garantir que a tensão nesse ponto não ultrapasse um certo limite. E além disso, eu tenho que garantir que a tensão neste ponto aqui, ó, não ultrapasse um certo limite. Se eu garantir isso, eu garanto que a minha biela de compressão não vai sofrer dano. Já vou adiantar uma coisa para vocês. Que limite é esse? É justamente o FCDR que estava aqui. Ó. Isso aqui é a resistência do concreto de cálculo reduzido. Por isso que é o R, FCDR. FCDR ele vale 0,6 vezes 1 menos FCK sobre 250 vezes o FCD. Esse 1 menos FCK sobre 250 ele pode ser considerado aqui como uma variável alternativa, Ni,
vale 1 menos FCK sobre 250. Esse FCK aqui, ele tem que ser colocado em MPa, tá, gente? MPa. Porque senão não dá certo. Se colocar em kN por centímetro quadrado, não dá certo. Então, eu poderia reescrever aqui o FCDR simplesmente como 0,6 vezes Ni vezes FCD. Daí, né, a unidade que eu colocar aqui, seja ela em kN por centímetro quadrado ou em MPa, é a mesma unidade que vai sair aqui, ó, tá? É a mesma unidade que vai sair aqui. Porque o Ni ele vai ser adimensional. Então, com o meu FCD, né, eu consigo saber a resistência do meu concreto. Basicamente, essa aqui é a resistência do concreto, é o FCDR, resistência reduzida. De modo que, sabendo a tensão aqui, ó, eu consigo comparar. Vamos dizer que a tensão que é aplicada aqui, ó, é exatamente esse sigma D. Tem que ser menor ou igual ao FCDR. Ó, aqui, ó, o sigma D. Aqui, ó, sigma D. O que é o sigma D? É a tensão causada pela força RD. A gente sabe, desde lá de rema, de mecânica, que tensão é igual a força dividido pela área. Nesse caso, o que é a força? É o meu RD. Então, a tensão, F sigma D, vai ser igual ao RD dividido pela área. Que área que vai ter aqui, ó, no meu apoio? Vai ser essa área dado por esse lado C vezes a profundidade da minha viga. A profundidade da minha viga. Então, essa profundidade da viga eu vou chamar de B. Então, isso aqui vai ser vezes B vezes C. Em que B é a profundidade da viga e C é a largura do apoio. Que muitas vezes vai coincidir com a largura do pilar, certo? A não ser que seja um apoio indireto. Então, com isso aqui, ó, eu calculo o meu sigma CD e eu garanto que o sigma CD seja menor ou igual ao FCDR, cujo FCDR é dado aqui. Com isso, eu faço a primeira verificação. Muito simples, essa aqui é bem fácil. Esta é a primeira verificação. Certo? O que é o RD? O RD é a reação de apoio. No caso das vigas biapoiadas, é o QL sobre 2. Perfeito. Vamos agora para nosso segundo ponto de análise. Qual é o nosso segundo ponto de análise? É bem aqui, ó. É bem aqui, ó. Eu tenho que saber qual que é a minha área aqui. Ali, ó, vou chamar isso aqui de área 2. Fica bem claro que ela vai ser igual ao C2, que está aqui, ó, que é justamente essa cota, vezes o B, que é a profundidade da viga. Com isso, eu tenho a área. Então, com isso, eu consigo também já descobrir qual é o meu sigma 2D, que vai ser igual a força, que é o FC, dividido pela área, que é essa área 2, que vale C2 vezes B. Qual que é a dificuldade aqui? O FC a gente já consegue calcular ele em função do RD, que é a reação de apoio. Já está aqui, ó. Certo? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber quanto que vale esse C2 aqui. Essa é a única dificuldade. Olha aqui uma coisa interessante. Vamos bem step by step.
Bem passo a passo. Se eu fazer aqui, ó, eu consigo saber a projeção do C no meu C1, certo? O que é o C1? Essa distância daqui até aqui, ó, certo? Para eu calcular o C2, o jeito mais fácil é eu começar com o cálculo do C1. Então vamos lá. Precisamos de algumas informações aqui. Primeira coisa, observar o seguinte. Olha o que é meu D' aqui, ó. D'. Essa informação aqui a gente já sabe desde sempre. Por definição, o D' é a distância da zona mais tracionada, que vai ser justamente aqui embaixo, até o centroide da minha armadura de tração, que está aqui. Como eu tenho 3 barras, ó, 1, 2, 3, o centroide da armadura de tração está justamente na segunda barra, está aqui. Essa é a minha distância D', certo? A distância da minha parte mais tracionada até o centroide da minha armadura de tração. Ele é fácil de ser calculado. Geralmente eu vou considerar só o cobrimento aqui, ó. Eu vou ter o cobrimento, daí eu vou ter a primeira barra, daí eu vou ter o espaçamento da segunda barra aqui, entre uma barra e a outra. Enfim, é fácil de ser calculado o valor desse D'. Inclusive tem vídeos aqui ensinando perfeitamente como calcular esse D' pelo teorema de eixos paralelos, certo? E aqui a gente vai utilizar uma outra unidade aqui, que é esse U. U vale 2D'. É simples, U vale 2D'. É o comprimento total aqui que vai ser tracionado a minha viga aqui embaixo, certo? Essa é a altura, basicamente, dessa achura. U vale 2D'. Então, vamos lá para calcular C1. Olha uma coisa aqui, ó. Deixa eu calcular isso aqui. Isso aqui tá aqui, ó. O que vale a distância aqui dessa linha vermelha? Vale U, certo? É a mesma distância que estava aqui fora. Então, aqui eu já tenho meu U. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ângulo θ, que estava ali, ó, e trazer ele para cá. Opa. O ângulo θ com a horizontal tá bem aqui, ó. Θ. Isso aqui, agora, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vocês concordam que se eu pegar aqui, fazer assim, ó, formar criar essa outra minha linha auxiliar, que aqui onde eu risquei de verde vale U também, e aqui onde eu vou riscar de azul, aqui onde eu vou riscar de azul aqui embaixo, vale a mesma coisa do que esse que está aqui em cima? Evidente, né? Só pela geometria a gente consegue observar. O que a gente percebe, então? Que pela tangente, a tangente de um ângulo, por exemplo, θ, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Coca, né? De Coca-Cola mesmo, para lembrar. Tangente de θ vai ser igual... Qual é o cateto oposto a esse ângulo θ aqui? É exatamente o meu U. E o cateto adjacente é exatamente o que eu estou querendo encontrar. Então, a partir daí, eu consigo isolar e calcular que o cateto adjacente que eu quero encontrar, ele vale U sobre a tangente de θ. Só isolando aqui, o cateto adjacente aqui. Perfeito?
E com isso eu consigo encontrar o valor do C1. Quanto vai valer meu C1? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. O C1 vai ser nada mais do que o C, porque é essa distância aqui, certo? Que eu vou colocar em roxo. É o C. Mais a parte que está em azul, que é o meu cateto adjacente aqui, ó. Mais U sobre tangente de θ. Então agora eu tenho o meu C1. Eu posso escrever assim também, ó. C1 é igual a C mais U vezes cotangente de θ. Porque a 1 sobre tangente é igual a cotangente, tá? Isso aqui é a relação trigonométrica. 1 sobre tangente de um ângulo qualquer é igual a cotangente desse mesmo ângulo. Então, mas eu geralmente utilizo tangente mesmo na calculadora porque é mais tranquilo. Calculado o C1, a gente consegue calcular o C2. Simplesmente por trigonometria. Deixa eu dar uma apagada aqui para auxiliar. Veja, aqui tem um triângulo retângulo, certo? Aqui. E eu tenho o meu ângulo θ. O que é o meu C1 nesse caso? É minha hipotenusa, certo? E o C2 é o que eu quero encontrar. Então eu tenho a hipotenusa, que eu já encontrei, que é o C1. E eu tenho o C2 que eu quero encontrar e eu tenho o ângulo. Então, o que é o C2 em relação a esse ângulo? Ele é o seno. Desculpa, ele é o cateto oposto. Então, o seno de θ vale cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, substituindo aqui, eu tenho que o seno de φ vale... Qual é o meu cateto oposto? É o C2. Dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o C1. E o que é o C1? É C mais U sobre tangente de θ. Isolando C2, que é o que realmente importa para mim, eu vou ter o seguinte. C2 vai ser igual a C mais U sobre tangente de θ. Tudo isso aqui multiplica seno de θ. Esse é o C2. Então, o que eu tenho que verificar aqui, ó? Eu tenho que verificar que o sigma 2D seja menor ou igual que o FCDR nessa direção inclinada aqui, ó. Sigma 2D tem que ser menor ou igual ao FCDR. O C2, para calcular, já está aqui. O A2 vai ser igual ao C2 vezes B. O sigma 2D é igual ao FC, que é a força da biela inclinada, força da biela de compressão, dividido por A2. Certo? Então, o FCDR, eu calculo ele do mesmo jeito. Calculo ele exatamente da mesma forma. E eu posso colocar aqui, ó, que o FC ele vale quanto? Uma das primeiras coisas que a gente calculou.
O FC vale RD sobre seno de θ. RD, que vai dividir seno de θ. Então, veja, fazendo uma grande substituição aqui, ó, o que é o sigma 2D? Ele vai ser RD, que vai dividir seno de θ. E tudo isso vai dividir a minha área 2, que vale B vezes tudo que é o meu C2 aqui. Certo? Com isso, eu calculo, então, o meu sigma 2D. É válido lembrar aqui que eu tenho que garantir as duas coisas. Eu tenho que garantir tanto que o meu sigma D seja menor que o FCDR, e eu tenho que garantir que sigma D seja menor ou igual ao FCDR, e que o sigma 2D seja menor ou igual ao FCDR. Garantindo isso aqui, eu consigo, então, dizer, né, que minha biela de compressão foi verificada e ela não vai romper. Só vou adicionar aqui que U vale 2 vezes meu D'. Tá? Então, para todos os apoios de extremidade, eu tenho que fazer essa verificação aqui. Para todos os apoios de extremidade. Gravem isso. Para todos os apoios de extremidade. Que é o caso que acontece, né, nas vigas biapoiadas. E se for meu apoio no meio de vão, apoio de meio de vão, apoio de meio de vão fica muito fácil. Apoio de meio de vão, a única coisa que eu tenho que garantir é isso aqui, ó. Que o sigma D, que o sigma CD seja menor que 85% do FCD, não é nem do FCDR. E o que vai valer o sigma D aqui, nesse caso? É a minha reação de apoio, que eu vou chamar aqui de RD também, né, que é a reação de apoio, dividido pela área. Que área que vai estar aqui? Vai ser uma área B vezes C, onde C é a largura do pilar, ou a largura do apoio, e B é a profundidade. Então, nos apoios internos, é apenas isso que precisa ser feito, certo? É apenas isso que precisa ser feito. Muito fácil. Nos apoios internos, está aqui. Nos apoios de extremidade, está aqui. Então, é assim que nós verificamos a biela de compressão para garantir que ela não vai quebrar, não vai fissurar. Lembrando que quando a falha se dá na biela de compressão, costuma ser uma falha frágil, ou seja, uma falha que não avisa. O concreto ele se rompe de uma hora para outra e basicamente a sua viga cai e tá o maior problema. A falha mais dútil, né, que é a falha quando acontece na armadura, que ela tende a avisar um pouco mais que vai romper, que vai dar ruim. Mas é isso, é assim que se faz o cálculo. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida estou à disposição. E até o próximo vídeo, em que resolveremos um exemplo.